Crise no MEC. Vamos voltar a falar sobre isso, porque após a denúncia de que verbas foram liberadas com favorecimento a indicações feitas por pastores, continuam agitando, essa questão continua agitando o meio político em Brasília, com certeza. Uma ala da bancada evangélica no Congresso defende ouvir o ministro Milton Ribeiro, enquanto outro grupo quer uma posição mais dura, cobrando a saída do ministro. E sobre isso vamos conversar agora com o deputado federal Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal e atual vice-líder da Frente Parlamentar Evangélica. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Cumprimento a todos, um prazer estar aqui com vocês. Bom, sobre esse assunto, deputado, ontem nós conversamos com o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante, e a opinião dele é a seguinte: é preciso ouvir o ministro primeiro para ter total ciência desses fatos. Ele reconheceu a gravidade dos áudios que realmente apontam para essa possibilidade de corrupção, de favorecimento de liberação de recursos por indicação desses dois pastores, mas que ele é favorável à ampla defesa, que o ministro tem de se posicionar, porque a nota que ele emitiu na última terça-feira não foi suficiente. Quero te ouvir se o senhor compartilha essa mesma opinião ou não. Bom, o ministro, obviamente, não pode ser imputado a ele nenhum tipo de crime até que ele apresente todas as suas explicações, né? Ninguém pode... Eu já fui acusado de... politicamente, de ter cometido atos que jamais cometi, não expor nenhum processo criminal, e se naquele momento eu tivesse sido acharcado pelos meus colegas, certamente, talvez eu estaria nem sentado hoje na cadeira de deputado. Então, as pessoas são inocentes, como bem colocou o presidente da frente, o Sóstenes, até que se prove o contrário. Então, a gente entende que o ministro, provavelmente, esperamos que não tenha nenhum envolvimento com tal fato. O que assusta a gente é o próprio ministro ter dito, e aí onde a gente começa a sangrar, a Frente Parlamentar Evangélica tem vários integrantes que têm esse sentimento de que os evangélicos estão sangrando, quando o ministro afirma que denunciou em agosto do ano passado a suposta segundas intenções desses pastores, a CGU, né? Mas em 48 viagens feitas pelo ministro, 9 essas pessoas estavam presentes ainda. E ele permaneceu tendo encontros com essas pessoas. Gera um desconforto, uma situação que fica criando sempre um novo momento de justificativa, de explicação. Agora o Senado quer escutar o ministro. Então, quer dizer, por ser um pastor, por ser uma pessoa que representa o Estado, o ministro de Estado, inicia-se aí um processo de desconstrução do governo, aqueles que são contrários ao governo Bolsonaro, e fica o tempo todo sangrando, sendo que, no meu entendimento como parlamentar, o ministro, entendo suspeita dessas pessoas, ele jamais deveria ter mantido qualquer tipo de relacionamento, muito menos ter feito 9 viagens oficiais com essas pessoas. Nem parlamentares fazem tantas viagens assim com o ministro e tampouco estão presentes, né, em tantos eventos. Então, chama a atenção e é óbvio que isso é um palanque para aqueles que querem, de certa forma, deturbar a atitude, se for, obviamente, lícita do ministro, fazendo com que todos da base evangélica acabam sangrando junto com ele. Hoje eu escutei uma coisa muito interessante no nosso grupo dos parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica. O Feliciano escreveu algo, de certa forma, muito feliz. Ele colocou o seguinte: está muito bem explicado para a base bolsonarista. Todos já entendem que agora vai ter uma narrativa de oposição contra o governo, vai ficar batendo no ministro. O ministro explicou de que, se aconteceu alguma coisa, não foi com ele, porque ele denunciou lá atrás para a CGU. Só que essa porrada não está sendo só no ministro, está sendo em toda a classe evangélica, dando a entender de que nós estamos acobertando. E, de certa forma, a nossa ideia é escutar do ministro o mais rápido possível esclarecimentos, principalmente dessas 9 viagens atípicas, encontros constantes, esses encontros com prefeitos que esses senhores fizeram em nome do ministério. O ministro tem que, o mais rápido possível, esclarecer isso, e não conseguindo fazer isso, abrir mão do cargo. Porque senão fica sangrando o governo Bolsonaro, fica sangrando a Frente Parlamentar Evangélica, todos sangram, só quem não está sangrando são os verdadeiros envolvidos no caso. Agora, deputado, o próprio ministro sinalizou que pode prestar esclarecimentos a hora que for, deve participar dessa sessão no Senado Federal na próxima semana e
Claro que a situação é extremamente constrangedora para ele. Jair Bolsonaro disse hoje, inclusive, na live que ele realiza nas redes sociais, que pessoas estariam buzinando no ouvido, na orelha dele, fazendo uma menção, uma alusão à pressão de pessoas próximas ao presidente da República para que ele tire Milton Ribeiro do cargo. Enfim, mas daí ele falou sobre a lisura e sobre a respeitabilidade do ministro. Ele disse que põe a cara no fogo por Milton Ribeiro. Palavras de Jair Bolsonaro. O senhor conhece bem como a banda toca aí em Brasília. Eu queria escutar do senhor. Tem clima para ele continuar no cargo? Ele perdeu esse clima quando se evidenciou que pessoas que não são funcionários do Ministério e tampouco são parlamentares tinham mais acesso ao ministro e mais facilidade de lidar com recursos públicos, né? E volto a dizer, pode tudo ter sido de forma lícita. O problema é a relação política que foi constrangedora no momento em que a grande maioria dos parlamentares não consegue ter esse tipo de acesso. Nós precisamos entender que o dinheiro que o Ministério possui ele é público. Dinheiro público que vem dos impostos de todas as classes sociais, credos, religião e principalmente partidárias. Então, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou a favor do governo, se eu não sou, se eu sou de centro, né? Aquele recurso é um recurso público e todos os parlamentares precisam ter acesso ao ministro. Quando uma grande maioria, e até mesmo da base do governo, não consegue ter acesso ao ministro com essa facilidade, e você descobre que pastores têm um acesso de exclusividade ao ministro, não só ao ministro, a recursos, a viagens com o ministro, isso cria um desconforto político que, mesmo que não exista crime, existe aí um tratamento que não é o convencional quando você quer ter o parlamento a favor de um ministro, de um ministério e principalmente do próprio presidente da República. Hoje, a insatisfação, a oposição está usando, obviamente, o palanque e se aproveitando do momento, mas a insatisfação maior é na base do presidente. Por isso que eu acho que o presidente realmente deve estar escutando muito, porque o que eu vejo os meus colegas que são da base do presidente, defensores do presidente, dizendo que não são atendidos assim, não tiveram seus pleitos atendidos, quando recebidos não foram atendidos e muitos nem foram recebidos pelo ministro. Então, esse clima que ele gerou político chega a ser pior do que o clima que ele ainda terá que se explicar se ele sabia ou não de desvio de conduta daqueles que ele deu atendimento preferencial. Deputado, eu vou convidar os nossos comentaristas para participarem dessa conversa também. O Ricardo Salles tem uma pergunta para o senhor. Miranda, boa noite. Bom, nós conhecemos bem como é que é a dinâmica, faz parte da vida política. Deputados, como você citou agora, que levam os seus prefeitos, as suas lideranças regionais com os pleitos da sua base eleitoral, absolutamente normal, e quer nos parecer que esses pastores, né, esses dois pastores, fizeram um trabalho meio análogo, né, como você citou bem, levando prefeitos, né, ou tentando intermediar o contato desses prefeitos com o ministro Milton Ribeiro. Agora, se o Milton Ribeiro não deu nenhum atendimento preferencial, se de fato e a gente sabe que é o FNDE quem faz as liberações, né? Que tipo de vantagem teriam tido esses pastores que justifique, evidentemente, essa, digamos assim, essa acusação de um tratamento diferenciado? Porque uma coisa é ter pessoas que assediam, e a gente sabe que é assim, há uma série de tentativas de intermediação, ou tentativas de pelo menos fazer média, né, com os líderes dos ministérios, do executivo, e pessoas que ficam até quase importunando realmente a vida do ministro. Todo evento que vai o ministro, a pessoa aparece lá. Toda semana pede uma agenda. Toda hora se insinua para cima do ministro. Quer dizer, será que não é esse o caso que ocorreu com o Milton Ribeiro? Porque não vejo aí, sinceramente, nenhuma vantagem que tenha sido dada a nenhuma prefeitura. Ele mesmo, Milton Ribeiro, cita que a escolha e o apoio e a dedicação aos pleitos obedece uma ordem de prioridade em razão da carência e da necessidade de cada prefeitura, portanto não há declaração mais republicana do que essa, e a fala dele, você conhece bem como funciona, a fala dele é claramente uma fala política, de dizer fulano é muito prestigiado aqui, fulano é nosso líder, ajuda, então isso é muito comum na política. Então você vê de fato algum benefício, essas pessoas tiraram algum benefício pela proximidade que tem com o Milton Ribeiro, salvo essa questão da aparência, né, para parecer próximo a ele? Bom, Ricardo, você como
ministro, né, ocupou o cargo de ministro, você sabe muito bem que é normal que as pessoas procurem o ministro, mas pessoas que são atendidas normalmente pelos ministros são pessoas que possuem legitimidade para estar requerendo algum pleito. São prefeitos, parlamentares, pessoas que o ministro sabe que ele precisa atender, porque ele também está num cargo político. Então, eu assisti algumas entrevistas muito felizes, inclusive do ministro, em que ele explica isso. Parece que a população finge que esse cargo não é um cargo político, ele é um cargo político, que tem, obviamente, o objetivo de utilizar a política para fazer o bem social para a população, levar, né, um melhor bem-estar para todos. E óbvio que a educação é um dos principais pontos de qualquer política estadual, municipal, e é papel do ministro atender muito bem, seja quem for, e fazer a boa política, de que o Ministério está ali à disposição. Eu entendo tudo isso que você colocou. O questionamento que se levanta dentro do parlamento, que eu escuto dos colegas da base do presidente, eu não escuto nem a oposição. Eu sei que a oposição ela vai tentar buscar sempre o pior cenário possível, né? Eu estou falando da base. É a preocupação de pessoas que não são prefeitos. Eles não têm legitimidade para sentar à mesa do ministro e viajaram 9 vezes com o ministro. Estiveram com o ministro com uma constante presença e o ministro agora vem a público dizer que denunciou essas mesmas pessoas, a CGU em algum momento. Então você cria um desconforto em que o próprio ministro falou isso. Não são pessoas que estão acusando, né? Como é que eu recebo uma pessoa 9 vezes em viagens oficiais, diversas vezes no ministério, pessoas que não têm legitimidade, né, para estarem ali representando uma prefeitura, não são parlamentares, né, e não atendi, de repente, o parlamentar ABC. Então, mesmo que a gente não possa imputar nenhum crime ao ministro, porque isso cabe ser uma investigação, ou até mesmo essas pessoas, porque se não ficar comprovado que eles receberam vantagem, não tem crime. Né? Eu posso querer o melhor para a minha cidade e conseguir um acesso ao ministro. Né? A gente sempre precisa olhar com a holística de que existe boa-fé. Agora, o problema é atender pessoas que não têm legitimidade e criam um problema hoje muito maior político de pessoas e parlamentares que estão reclamando que, tendo legitimidade, não tem esse mesmo atendimento. Então, eu não entro nesse mérito muito bem colocado por você de que o ministro não pode fazer política. Ele tem que fazer política, ele tem que elogiar, ele tem que parabenizar por aquela pessoa que está buscando recursos para a sua prefeitura. Mas ele criou um mal-estar com os outros colegas que dizem que com eles não tiveram esse atendimento da base do presidente. Pois bem, conversamos com o deputado federal Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal e que é o atual vice-líder da Frente Parlamentar Evangélica. Deputado, obrigada pela entrevista e boa noite. Boa noite, muito obrigado.